Bom, eu tô gravando esse tutorial então para deixar registrado um processo de edição que eu achei que funcionou bem, né, como um método para tratar áudios de convidados que têm alguma complexidade, né? Seja pausa na fala, gaguejar, trocar a frase, né? Começar uma frase, mas não terminar, e aí começa a frase de novo, e aí tem que cortar. Enfim, para deixar uma oratória mais fluida, eu tô gravando esse tutorial. Ok? Então aqui a gente tem duas faixas. A primeira faixa é a minha faixa. A segunda é do meu convidado, que é o Hugo. Eu gravei um episódio recente com ele e eu tô editando essa parte. Aí a primeira coisa que eu faço, aqui os clipes estão agrupados, eu vou desagrupar com Ctrl G. E aí eu vou editar a minha faixa, vou fazer um tratamento nela. Então 2 cliques, entrei nela. E aí, primeira coisa que eu faço, eu mando um hard limit aqui pra tacar tudo lá no teto. Acho que aqui ele tá demorando porque ele tá pegando a faixa inteira, né? E essa faixa tem 1 hora. Então, tá vendo? Todos os picos lá em cima, mas aí depois eu volto aqui nos favoritos e vou normalizar para 3, -3. Beleza. Aí o pico ficou aqui no -3. Aí depois disso, como o meu microfone ele deixa a minha voz mais grave, eu venho equalizar. Então, efeitos, filtros, equalizador, equalizador paramétrico. E aí você pode experimentando aqui as frequências, né, para ver a sua voz mudando. Geralmente a configuração da minha voz para ela ficar menos grave é essa aqui, então não tem muito o que fazer, né? Então eu só dou um apply. Eu vou desfazer pra gente ver acontecendo de novo, né? Geralmente é assim, né? Eu nunca vi a geração nova, pra ser bem honesto. Vamos ver aqui. Consegue criar uma própria história lá dentro, né? Através do que você quiser fazer mesmo. Então vou selecionar esse trecho para aplicar só nele. Efeitos, filtro equalizador, equalizador paramétrico, apply. Vamos ver se dá diferença. Eu nunca vi a geração nova, pra ser bem honesto. Ela é bem sutil, Consegue criar porque uma própria história lá dentro, né? Através do que você quiser fazer mesmo. ela fica um pouco menos grave, mas enfim, eu acho que isso vai de ouvido para ouvido, né? Então, terminei a edição da minha faixa. Agora eu vou lá para a faixa do Hugo. E tá vendo? O Hugo ele captou quase estourando, né? Então eu já não vou aplicar aquele hard limit, eu só vou mandar normalizar. E a voz do Hugo também é bem grave. Eu comecei com os videogames um pouco antes, comecei com o Super Nintendo. E aí nessa parte eu vou aplicar o mesmo equalizador. E de ruído do Hugo não tem tanto. E a música ela vai abafar um pouco esse ruído. Mas eu vou tirar para fins de tutorial. O ruído ele tá aqui, né? Nem sei se dá pra ouvir. Esse- Tem como pegar a parte do ruído, Ctrl Shift P, pega uma amostra desse ruído. Ctrl Shift P não pega a amostra, tá? É Shift P que pega. Capture Noise Point. Capture Noise Point. Então, esse áudio que eu selecionei está sendo identificado como ruído. Ok. Depois eu pego toda a sessão. Vou ter que eliminar ruído em tudo mesmo. Então, Ctrl Shift P. E aqui, ó, a gente tem uma visão de como é que o ruído se comporta. O verdinho é só a voz, né? Mas de acordo com o que eu mexo em em algumas características aqui, ó, a gente consegue perceber o ruído se desfazendo da voz. Então, aplicando o ruído, eu posso executar para ver como é que fica. E todo esse processo é bom acompanhar com Eu comecei com os um videogames um monitor, né? pouco antes, comecei Um com o fone Super de ouvido. Nintendo, ali na década de 90. E depois fui pro É. PlayStation 1, do PlayStation 1 pro PlayStation 2. E foi no PlayStation 2 que eu conheci GTA, né? Que foi um jogo, Tem como a foi o gente jogo que eu ouvir acho que eu só o mais joguei minha ruído. vida inteira. Gosto. Tá vendo? Quase não acontece nada, tem pouco ruído. Ano Mas foi enfim, tem um quando lançou o pouquinho. PlayStation Então eu vou 3. aplicar. Normalmente era assim. E aí, beleza, tratei os dois áudios, né? Escuta aqui de novo. Eu conheci por volta de Acompanhe o 2006. nível. Na verdade, eu Né? No comecei com os máximo que ele tá videogames um chegando é no pouco antes, comecei com o -6. Super Nintendo, Mas tá bom. ali na Tá década de tranquilo. 90. Aí depois que eu fiz esse tratamento, eu vou exportar essa faixa. Outra coisa que eu gosto de ver antes de exportar, né? Eu faço uma revisão, é se a minha fala em cima dele tá ok, não tá tão problemática. Eu ganhava o videogame da geração anterior. Tá vendo? Eu poderia pegar essa risada e colocar um pouco mais pra frente, mas é muito preciosismo. Então eu gosto de deixar essa naturalidade. Então, uma vez que eu fiz essa verificação de sincronia, né, pra ver se as entradas de uma fala e de outra estão ok, eu vou exportar essas duas faixas. E aí eu mixo elas numa faixa só, num arquivo só. Então, selecionei, vou exportar clipes selecionados.
Vou colocar aqui na área de trabalho mesmo, ok. Aí eu vou apagar isso aqui, que já não precisa mais. E aí eu vou puxar a faixa nova. Já tá até aqui, né? Já trouxe. Então essa é a nossa nova faixa onde a gente vai trabalhar. E o que a gente vai fazer nessa faixa? A gente quer eliminar os silêncios para dar mais dinamismo para a fala do Hugo e eliminar algumas errinhos de comunicação, né? Ele começa uma frase, mas não termina, ou ele gagueja, cortar mesmo uma frase inteira para a oratória ficar fluida. Então isso a gente vai fazer agora. Primeira coisa, tirar os silêncios. Para tirar os silêncios, a gente seleciona e vem na guia de diagnósticos. Se você não estiver vendo diagnóstico, vai Window Diagnosis. Acho que é assim que fala. E aí seleciona tudo, né? A gente vai fazer o quê? Deletar o silêncio sem preset. E aí a gente vai dar uns settings, find levels. Não sei o que nada disso significa, mas é o tutorial que eu vi era assim. Shortening silence. Escolhe um tempinho para diminuir o silêncio, né? Você não quer que fica pá, 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 pá. Isso aqui não é um rap. Mas você pode deixar um tempo aqui de 100, 150. É um tempo ok. E uma vez que a gente fez isso tudo, delete silence, settings, find levels, shortening silence 100 milliseconds, a gente vai em scan. Aí ele escaneia, a gente vê aqui todos os silêncios que ele identificou. E aí é uma delícia fazer isso aqui, né? Delete all. Deletando. Ó, deletado, tudo deletado. Ok, salvei. Yes. Volto para minha multitrack. Eu vou dar um Ctrl Z para ver a diferença. Ó, aqui. Ó, já ganhamos alguns segundos aqui, ó. De 45 até 3 minutos. Já ganhamos 15 segundos de dinamismo, né? A conversa ela fica mais dinâmica, ela tem ritmo, ela não fica parando muito tempo. Então essa já é a nossa primeira diferença. Eu vou mutar. E aí, o que a gente faz agora depois que tirou o silêncio? A gente começa a cortar, né? A gente faz um corte mais minucioso. Então vamos lá cortar. Oi, pessoal. Eu sou o Hugo. Eu conheci por volta de 2006. E aí tem aqui o primeiro silêncio. 2006. Esse silêncio não saiu, né? Pra você ver que o silêncio era muito grande. Então a gente vai lá e corta. Na verdade, I, O, U, sei tudo, vai pro lixo. 6. Na verdade, eu comecei com os videogames um pouco antes. Comecei com o Super Nintendo, ali na década de 90. Outra respirada. Respirada também é um negócio que eu gosto de tirar. Porque eu não sei, eu fico com toque. Eu fico prestando muita atenção na respiração. Mas eu deixo algumas também. Na década de 90. Depois fui pro PlayStation 1, do PlayStation 1 pro PlayStation 2. E foi no PlayStation 2 que eu conheci GTA, né? Que foi Neta mentira. GTA, né? GTA, que foi o jogo que eu acho que eu mais joguei minha vida inteira. Ó, foi o jogo. Que foi o jogo que GTA, foi o jogo que eu acho que eu mais joguei minha vida inteira. Gosto muito dele, muito mesmo. Outro I. Muito mesmo. Só que 2006, se eu não me engano, foi quando lançou o PlayStation 3. Normalmente era assim. E aí, como é que eu tô cortando aqui, ó? Eu tô selecionando e apertando D, porque eu configurei o atalho pra que quando eu apertar D, eu quero deletar. Ao invés de apertar Delete, eu aperto D. Então, selecionei D. Você pode trocar os atalhos aqui no Edit, Keyboard Shortcuts, e aí você fica à vontade pra mudar aqui, ó. O meu D tá aqui, bonitinho, Delete. Ok. Normalmente era assim. Quando Isso fica muito rápido. o videogame tinha uma nova versão de videogame, eu ganhava o videogame da geração Ó, anterior. O videogame da geração eu ganhava o videogame da geração anterior. Olha que lindo como é que fica. É. Geralmente é assim, né? É, até hoje, né? Só que Eu nunca vi a geração nova, pra ser bem honesto. não, eu fui pro computador, desisti dos consoles. E eu tô tirando aqui meio que sem ouvir, porque chega num ponto que você acostuma com o espectrograma aqui das ondas, você já sabe o que é um respiro, entendeu? Aí você já vai e corta. Bem honesto. Não, eu fui pro computador, desisti dos consoles. 2, igualmente. Não, Só que às vezes, né, principalmente da minha fala, eu termino e aí tem que deixar. Igualmente. não dá. Os jogos ficaram muito caros. Não que não valha, mas o valor, mas. O valor. Não que não valha, mas o valor. Não que não valha, mas o valor, mas não dá mais, sabe? Então agora eu tô no computador. E
computador. E aí eu conheci GTA, e eu tinha, na Ó, aqui tem um. Tá vendo? Tem 3. GTA, e eu tinha, na GTA, na verdade eu conheci um pouquinho antes em Lan House. Aham. Essas interrupções que a gente faz natural na fala, né? Pra falar que tá prestando atenção, eu também tiro. Eu deixo algumas, mas eu tiro a maioria. Em Lan House. Então algo ali, já no fim do PlayStation 1, Eu, eu conhecia PlayStation 1, conhecia as Lan Houses, né? Então eu ia, eu ia. né? Então eu ia, né? Jogava alguns jogos aleatórios. Eu nem entendia muito, Não faço nem. não Tá vendo? faço Então, o Hugo tem muito disso. Hard de rir. aleatórios. Eu nem entendia muito de jogo nessa época. E aí um dia, Ah, é o que eu cortei, ó. Nessa época. Tem um Epocar. jogo nessa época. Tá vendo? De jogo nessa época. E aí um dia tava em Viçosa na casa de uma tia. E aí tinha lá GTA, todo mundo tava falando que era um jogo legal, fui jogar e joguei, achei legal, porque é um jogo muito legal, porque é um jogo muito aberto, sabe? E, Isso. e quem me conhece sabe que eu não tenho muita paciência. Então, uma das coisas que eu mais gosto no GTA é o fato, além de tem história, Além de. Tem história. no GTA tem história, obviamente, mas eu sou livre pra fazer teoricamente o que eu quiser dentro do jogo, sabe? Dentro dos limites do jogo, é claro, né? Você consegue criar uma própria história lá dentro, né? Através do que você quiser fazer mesmo. Exato. Então, por exemplo, adiantando um pouquinho um exemplo. Aqui também tem de novo, ó. Então, por exemplo, Hesitação. Tem muita hesitação na fala dele. adiantando um pouquinho um exemplo. Exato. Então, adiantando um pouquinho. Que eu cortei demais. Exato. Então, por exemplo, Eu posso cortar aqui, ó. Exato. Então, por exemplo, adiantando um pouquinho um exemplo. Exato. Então, por exemplo. Então, adiantando um pouquinho o exemplo. Exato. Então, adiantando um pouquinho um exemplo. Eu gostava muito de fazer fase de entregar carga de caminhão. Acho que tinha isso no GTA San Andreas. Que foi o que eu conheci. Ficava andando de táxi, coisa simples, mas era bem divertido. Eu vou deixar. Era bem divertido, sabe? Uma coisa simples, mas que era legal. E aí, mas voltando à história do. E aí, mas voltando à história, eu não preciso desse aí, né? Tem alguns conectores que a gente faz que na fala que a gente não precisa. Era legal. Mas voltando à história da Lan House, então. Da Lan House não precisa. Voltando à história da Lan House, então. Aí um dia eu joguei. Tá vendo? Isso tudo pode incomodar. Então, aí um dia eu joguei, aí tinha um jogo salvo, e aí a pessoa que deixou o jogo salvo, peço até desculpas porque eu avacalhei o jogo dela. Essa parte é muito boa. Ela já tinha um monte de dinheiro, tinha várias armas. Eu falei assim, não, então dá pra fazer isso Que tudo. da hora. Exato. Da hora. Exato. Aí, enfim, aí anos se passaram e eu fiquei no PlayStation 1. PlayStation 1, na época eu só jogava futebol no PlayStation 1, que era um dos poucos jogos que eu tinha. Meus pais, jogos que eu tinha. Meus pais não. Meus pais não. Na geração deles não conheciam videogame. Eu posso tirar um não, por exemplo. Meus pais não. Na geração deles. Posso tirar mais ainda. Meus pais não. Meus pais, na geração deles. Meus pais, na geração deles, não conheciam videogame, então acho que eles também não fizeram muita questão de videogame, então acho que eles. Então acho que não precisa, é uma fase que ele não completou. Videogame, eles também não fizeram muita questão que eu tivesse, né? Acho que vai muito disso também, né? Provavelmente nossos filhos vão ter já computadores muito bons. Super, Muito bons, porque a gente eu posso tirar o super também. já computadores muito bons, Mas tá muito perto. muito bons. Mas eu vou tirar aqui, ó. Computadores muito bons. Já computadores muito bons. Mas eu vou deixar o super. Computadores muito bons, porque a gente faz parte da nossa geração, né? Acho que dá pra tirar mais. Bons, que a gente faz parte da nossa
Muito bons. Faz parte da nossa geração. Bons. Faz parte da nossa geração, né? Essa história. Hoje o computador de Pô. hoje é muito melhor. Aí, ó. Terminou. Vou cortar só o finalzinho aqui que ele dá uma respirada. Melhor. Oi, pessoal. Cortei. Beleza. Terminei a edição da faixa. Tá vendo que foi bem mais simples de cortar. Muito mais rápido, muito mais eficiente do que se eu estivesse cortando na faixa. Nas trilhas, né? Que eu quero dizer. Se eu estivesse cortando aqui, ia ser um processo bem mais chato. Então, olha só. Nossa trilha original aqui em cima e o resultado final. A gente ganhou mais dinamismo. Então, ela termina aqui, ó. 15, 2 e 15. E o original tem 3 e 2. Isso é quase 1 minuto de diferença de cortei gaguejo, cortei silêncio, enfim, deixei mais dinâmico a trilha. E se eu tivesse que cortar aqui em cima, aqui ia ser uma tristeza, porque olha, eu quero cortar esse silêncio. Primeira coisa que eu agruparia as faixas, né? Aquelas estão soltas, eu agruparia, porque daí um corte eu dou uma vez só. Então agrupei, Ctrl G. E aí outro atalho que eu fiz é o split. Eu coloquei o split no C, porque o C é a ferramenta no Adobe Premiere que traz a navalha, né? E aí eu edito bastante vídeo, então aí eu botei no C aqui para dar um split. Então selecionei o grupo, o agrupamento, C. Aqui coloquei o split, e aí eu tenho que mexer aqui no tamanho, né? Para cortar o silêncio. Então ou eu faço isso aqui, é uma alternativa, mas depois eu vou ter que juntar. Então aqui eu já gastei uma tecla, um corte, quer dizer, eu gastei uma tecla C, um clique, mais um clique, segura e arrasta, e aí eu tenho uma eliminação de silêncio. Você consegue. Eu posso economizar essas ações fazendo o corte em outro lugar. Então, tenho aqui o clipe inteiro, levo o cursor para cá, um clique, corte, tecla, 2 ações, clique, segura, arrasta, 3 ações. Só que isso pode ter uma consequência, né? Porque existe uma configuração no Adobe Audition, aqui no Edit Preference, Multitrack Clips, que você pode automaticamente fazer um crossfade quando você coloca um clipe em cima do outro. Mas eu desmarco essa opção para ter essa possibilidade de editar na Multitrack. Eu acho que é uma coisa que eu vou parar de fazer. Então eu tiro essa opção para ele parar de interpolar, fazer o sobreposição. E aí para mim ter se arrasta aqui, ó, e aí meio que eu corto o que tá atrás. Você consegue criar Tá vendo? você consegue. Deixa eu mutar aqui embaixo. Jogo, é claro, né? Você consegue criar uma. Tá vendo? Então existe isso. É uma forma de cortar dentro da Multitrack. Mas eu acho que eu vou passar a adotar esse sistema de exportar as faixas, depois de sincronizada e tratada, e fazer o corte aqui dentro do arquivo, porque aqui é muito mais eficiente do que cortar na Multitrack, né? E fica, eu acho que até mais leve para o programa, que não precisa ficar usando na memória dele, né? Essa visão de Multitrack, porque quando você tem várias trilhas aqui cortadas, aquele picote enorme de um monte de cor, aqui no meu PC começa a ficar ruim de trabalhar, ele começa a ficar um pouco lento no processamento. Então editar no arquivo me dá mais eficiência.